A paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está alegre com ele, deu glória para ele, bem gostoso. Como é bom estar na casa do Senhor, não é verdade? É muito prazeroso. E o Senhor, já creio que Ele já tem nos abençoado, já tem se manifestado aqui em nossas vidas, através de tudo quanto nós já ouvimos da parte do Senhor, através dos louvores, através da palavra introdutória. E é justamente na palavra introdutória que nós iremos transmitir algo da parte de Deus para a sua vida, amém? Quem estava aqui e participou da leitura introdutória do culto? Talvez você chegou um pouco mais tarde. Para que você tome conhecimento, nós vamos repeti-la, amém? Para que você entre também na mesma linha de raciocínio nosso. E se encontra lá no capítulo 5 de Lucas, livro de São Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, a qual o nosso pastor João, nosso pastor presidente, nos deixou para a nossa meditação. E o Senhor tem colocado algo aqui no meu coração a respeito dessa palavra. Eu fiz algumas anotações aqui que o Espírito Santo de Deus foi colocando no nosso coração, e é assim que Deus trabalha, né? Eu confesso para os irmãos que eu vim com uma palavra de Deus no meu coração, chegou aqui, ele mudou completamente, amém? Porque não é da maneira que nós pensamos ou queremos, né? Mas o Espírito Santo de Deus tem toda a autonomia, toda a autoridade, toda a primazia aqui entre nós, amém? E a palavra de Deus nos fala desta maneira, que fala a respeito de uma pesca maravilhosa. Fala para o seu irmão que está do seu lado aí: Deus tem algo maravilhoso para você nessa noite. Aguenta mais um pouquinho, amém? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era de Simão, pediram-lhe que o afastasse um pouco da terra. Fala para o seu irmão: afasta-se um pouco da terra. Fala mais alto: afasta-se um pouco da terra. Amém. E, assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre sua palavra lançarei a rede. Fala para o seu irmão: sobre a sua palavra lançarei a minha vida. Aleluia. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois o que o espanto se apoderará dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E, de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homem. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram, amém? Tome o seu assento, dê glória para Deus, porque a palavra por si só já é abençoadora. E fala para o seu irmão: meu irmão, como é bom estar aqui na casa do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome dele. O nosso irmão que antecedeu aqui, o diácono Paulo, falou muito de conhecimento, para nós termos as bênçãos do Senhor para nossas vidas, termos revestimento do alto, temos qualidade de cristão, temos que ter o conhecimento da palavra, mas não somente conhecimento, mas também submissão, obediência, porque só conhecer a palavra
Fica uma coisa meio complicada, porque conhecer a palavra de Deus, conhecer a Escritura Sagrada, a maioria do povo tudo conhece. O negócio é submeter-se a ela, obedecê-la. Aí você vai ver as coisas maravilhosas acontecendo na sua vida. Eu tenho a certeza absoluta que quando nós nos colocamos na posição de conhecer, submeter, obedecer, as maravilhas, os milagres vai chegar na minha e na sua vida, vai chegar na minha casa, na sua casa, vai chegar na nossa família, porque através de mim e de você, algo maravilhoso vai acontecer, amém? E se você concorda com isso, dê glória para Jesus. Aleluia. Nós podemos ver que essa leitura, quando nós lemos, que foi a leitura introdutória que nos chamou bastante a atenção, nós podemos ver algumas atitudes aqui de Pedro, de Simão Pedro, para que ele pudesse ter sido alcançado pelas bênçãos, pela graça, pela misericórdia de Deus. Nós podemos ver que no início da leitura, eles estavam na beira da praia, já tinha ido lá no meio do mar, tinha pego a rede e, na consequência, não tinha pescado nada, a rede estava completamente vazia. E nós podemos ver que ele chegando começou a limpar a rede. Mas tem muitos que pensam que ele estava ali limpando a rede porque não iria mais voltar à pesca, não iria mais fazer aquilo devido a um fracasso que aconteceu naquele momento. E veja bem, eu não sei como você entrou por essas portas nessa noite. Eu não sei o que está acontecendo com a sua vida, eu não sei a maneira que está o seu coração, se você está tendo algum fracasso na área da sua vida espiritual, na área da sua vida emocional, na área da sua vida conjugal, na área da sua vida familiar, mas saiba de uma coisa, aqui está um Deus, aleluia, Ele tem um cuidado especial com cada um de nós. O Deus que está aqui nessa noite é o mesmo Deus que abençoaria aqueles pescadores. Até então, segundo os historiadores, eles estavam no lago de Genezaré, mas eles tinham um sindicato de pesca lá em Betsaida. Betsaida era a cidade de peixe. Então esse grupo aqui de Simão, João e outro amigo dele, os companheiros dele, João, Tiago, filho de Zebedeu, eles eram uma equipe, e essa equipe participava, eles eram participantes de um sindicato de pesca lá na cidade de Betsaida, onde havia ali o sindicato de pesca. Então eles pescavam e levavam para ali, para aquela cidade, para ali fazer negócio com os peixes. E nós podemos ver que nessa noite, infelizmente, foi um fracasso. Eles foram lançar a rede na madrugada e na manhã seguinte foram lá pegar a rede a fim de trazer algum peixe para levar até então para o sindicato e ali ser vendido, e ele ter condições até mesmo de pagar as suas contas, as suas obrigações, cumprir com os seus deveres, com o lucro daquela pesca. Mas infelizmente aquela pesca foi um fracasso. Eles não pescaram nada. Podemos ver o texto que ele falou, e respondendo Simão disse: mestre, no versículo 5, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. E muitas das vezes, meu irmão, acontece isso comigo e com você. Às vezes nós passamos por esse momento de fracasso. Muitas vezes nós pensamos que vamos conquistar, vamos fazer, vai acontecer, mas muitas das vezes não conseguimos. Porque é bom se nós pudéssemos realizar tudo que nós possamos realizar nessa vida. Mas tem momento, meu irmão, que vem a dificuldade, tem momento que vem as adversidades, tem momento que vem as guerras, vem a luta. Mas fala para o seu irmão, essas guerras e essas lutas não é para te matar, é para te fortalecer. Aleluia! Esse momento, meu irmão, de fracasso, momento de dificuldade, não é para te matar, não é para me matar, é para me fortalecer na presença desse Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E podemos ver que a Bíblia, a passagem relata que Jesus, vendo a multidão ali,
oprimindo Jesus, imprensando Jesus, onde Jesus estava, era o momento das pessoas chegar até ele, porque Jesus era uma pessoa acessível. Todo mundo naquela época ali e ouvia falar de Jesus e tomou conhecimento de Jesus, conforme Pedro conhecia também, Simão Pedro. Eles tinham o prazer de onde Jesus estava, eles estavam também. Diz que onde Jesus estava, grande era a multidão. E nós podemos ver que Jesus, com a sua graça, com a sua misericórdia, todos quanto iam até Jesus eram beneficiados, porque Jesus é o dono das soluções. Aleluia! Jesus, meu irmão, ele faz o impossível. Aquilo que nós pensamos que não vai acontecer é onde Jesus entra e faz para o nome dele ser glorificado e exaltado. Eu sei que você dá uma glória para ele nesta noite, porque é ele que está agindo em favor de você nessa noite. Nós podemos ver que Jesus começa a conversar com ele, vendo ali o fracasso que eles tiveram. Quem sabe ele olhou para Simão Pedro ali, né, pastor Valdemir? O evangelista Valdemir, e vendo o semblante dele decaído, triste, preocupado, conforme muitas das vezes nós ficamos, devido às situações que nós enfrentamos, muitas vezes nós ficamos cabisbaixos, tristes, desanimados, devido ao que aconteceu conosco. Mas nesse momento, meu irmão, que Jesus olha para nós e fala: olha, meu filho, eu vou te abençoar. Olha, minha filha, eu vou te abençoar. Aleluia! E Jesus vendo, meu irmão, aquele momento e conhecendo o coração de Simão, eu creio que Jesus sondou ali o coração, porque ele é o único que sonda os corações, com a sua onisciência. Ele sabe muito bem o que está acontecendo nesse momento comigo e com você, o que está passando na minha mente, na sua mente, o desejo que está no meu coração, no seu coração. Jesus está sabendo, porque esse é um dos atributos dele, a onisciência. Aleluia! E além da onisciência, ele é soberano, ele tem toda a soberania sobre tudo e sobre todos, e além disso ele é onipotente. Aleluia! Ele tem todo o poder em suas mãos para mudar qualquer situação minha ou sua nesta noite. Aleluia! E foi isso que aconteceu com Simão. Jesus, conhecedor de tudo, dessas coisas, com todo o poder, com toda a autonomia em suas mãos, ele falou para Pedro, para Simão Pedro, né, e pediu a ele o barco dele. Para que o barco? Para até mesmo continuar a mensagem abençoadora, as palavras abençoadoras. As palavras de Jesus, meu irmão, libertava, a palavra de Jesus curava, a palavra de Jesus salvava, a palavra de Jesus, meu irmão, trazia ânimo, levantava aquele que estava caído. A palavra de Jesus, meu irmão, tinha um poder tremendo, e Jesus Cristo não mudou. Diz o escritor aos Hebreus 8:13 que Jesus é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. Então aplauda ele, dê glória para ele, porque ele está aqui nessa noite. Aleluia! Jesus é aquele, meu irmão, que tem poder para apagar o passado, abençoar o presente, aleluia, e providenciar um futuro abençoador para mim e para você. E Jesus, vendo a situação agora de Simão, vendo o fracasso que ele teve, e agora pega ele o barco dele emprestado. Aí pedindo-lhe o barco, no versículo 4, no versículo 3 disse: entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Fala para o seu irmão, fala para a sua irmã: você já afastou-se um pouco da terra? Aleluia! Aleluia! Pode estar ruim agora, minha irmã, pode estar ruim agora, meu irmão, mas sabe uma coisa, conforme diz o sábio Salomão em Eclesiastes 7:8, que o final das coisas é melhor do que o início. Aleluia! O início aqui foi um fracasso, o início aqui, meu irmão, foi uma decepção completa, foi algo
que deixou ali os pescadores todos transtornados com a situação. Até então, meu irmão, porque esse lago de Genezaré, circunvizinho dele, tinha diversas cidades. Era Cafarnaum, era Betsaida, era outras as cidades lá, Anaprópolis e nome assim. Eles conheciam, meu irmão, cada lugarzinho, cada setor ali daquele lago, onde tinha os peixes, a época que tinha peixe, a maré como estava. Eles eram conhecedores de tudo. Mas nesse dia, meu irmão, deu tudo errado. Eles deviam estar pensando, um conversando com o outro. Poxa, mas como que pode? Aqui, hoje, essa data, essa época do ano, esse mês, essa semana, é a época que está dando esses peixes. Os peixes vêm aqui, os peixes fazem assim. Eles eram tão experientes, meu irmão, nas pescas, que eu acho que estavam questionando um com o outro. Mas como é que pode? Não pescamos nada. Aleluia. E é muitas das vezes assim que acontece conosco, meu irmão. Muitas das vezes a gente está pensando, vai ser assim, vai ser assado, vai ser desta maneira. Mas Jesus fala, não, aleluia, é sobre a minha palavra. Lança a sua vida sobre a minha palavra. Afasta-se um pouco da terra, irmão. Pega seu barco, afasta. Aleluia. Por quê, meu irmão? Porque muitas das vezes a nossa vida está mais nas coisas dessa terra, desse mundo, do que para as coisas de Deus. Aleluia. Muitas das vezes nós estamos se deixando se levar. Isso está servindo para mim e para você, meu irmão. Muitas vezes nós deixamos nos levar pelas coisas da terra do que pelas coisas do alto. Muitas vezes nós deixamos de estarmos fazendo as coisas que Deus pede e fazemos segundo a nossa vontade, o nosso querer. Mas Deus fala nessa noite, meu irmão, afasta-se um pouco da terra. Aleluia. Porque aquele que ama o mundo, diz a palavra de Deus, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Romanos 12, versículo 1 e 2, rogo que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Isso fala, meu irmão, de submissão. E Simão aqui não teve outra atitude a não ser submeter, obedecer essa palavra que Jesus falou para ele. Ele até então conhecia Jesus. Nós podemos ver que antes de Jesus ter esse encontro com Pedro, ele já tinha feito um milagre lá na casa de Pedro, na sogra dele, curado da febre. E ele tendo pleno conhecimento de Jesus, quem era Jesus, que Jesus fazia, acontecia, operava milagre, era conhecedor dessas coisas todas. Mas só que ele não tinha tido esse momento com Deus, não tinha tido esse momento com Jesus, de ter esse conhecimento e submeter aquilo que Deus tinha para a vida dele. É isso que nós aprendemos aqui nessa noite. O conhecimento, a obediência, a determinação, a submissão, tudo isso está nesse texto ao qual nós acabamos de ler. E como é bom, meu irmão, para a minha e para a sua vida, nós temos a mesma atitude que Simão teve. Simão, meu irmão, no momento que Jesus pediu a ele o barco, no versículo 2, viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando a rede. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediram que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava no barco a multidão. E podemos ver que no versículo 4, e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar, e lançai o alto, e lançai as vossas redes para pescar. Aí Simão agora começa a questionar com Jesus. Mas o questionamento, meu irmão, não para afrontar Jesus, para falar para Jesus que não ia fazer, que nada ia acontecer. Não, ele conhecia quem estava falando com ele. Ele conhecia que era Jesus falando no ouvido dele, no íntimo dele, porque ele tinha essa sensibilidade dele.
E como é bom, meu irmão e minha irmã, quando nós temos a mesma sensibilidade, e quando tudo quanto está acontecendo no decorrer do culto, tudo quanto está acontecendo no decorrer dos estudos da palavra de Deus, tudo quanto está acontecendo no momento de consagração, de oração, tudo quanto está acontecendo, está saindo daqui do altar para abençoar nossas vidas. Como é bom quando nós estamos com a mesma sensibilidade de sentir que é Jesus, que é o Espírito Santo de Deus, que está falando no meu e no seu coração. Então, nesta noite, minha irmã, meu irmão, abra o seu coração, deixa, aleluia, essa palavra invadir o seu coração, deixa o Espírito Santo de Deus tomar conta do seu coração, e você vai ver as maravilhas de Deus acontecendo na sua vida. Aleluia. Pedro, meu irmão, Simão aqui não teve outra atitude a não ser essa. Jesus conversou com ele, viu que ele estava ali um pouco cabisbaixo, um pouco triste, quem sabe até mesmo pensando em desistir, mudar de profissão, né? Quem sabe ele, poxa, acho que dessa vez eu vou parar de pescar, pastor Olival. Quem sabe se não estava pensando assim? Aí a época do peixe já passou, essa época já era, vou procurar outro trabalho, outro tipo de coisa para fazer, para me arcar com meus compromissos. Mas nessa noite, meu irmão e minha irmã, Jesus manda falar para você: não desista, não desista. Aleluia. Os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos, os nossos, melhor dizendo, está na mão do Senhor. Ele sabe cuidar muito bem de nós. O salmista no Salmo 37, versículo 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aleluia. Deus fará, meu irmão, muito e muito mais do que nós pedimos ou pensamos, que ele é poderoso para fazer isso. E nós podemos ver que no versículo 5, e respondendo Simão, disse para ele: trabalhando, Senhor, a noite toda não pegamos nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Como é bom, meu, nós conhecer e obedecer. Aqui nós vamos ver que a obediência de Pedro aqui, meu irmão, de Simão, foi tremenda. Ele conhecia Jesus, sabia que era Jesus, mas até então não tinha tido essa oportunidade de obedecer a Jesus. E Jesus, no momento certo, teve com Pedro, teve com Simão e falou com ele: vai, lança a tua rede. E ele foi. Obedecer, meu irmão, quando nós conhecemos e obedecemos, nós não questionamos, nós somente fazemos o que nós devemos fazer. Quando nós obedecemos, a palavra de Deus fala que é melhor obedecer do que sacrificar-se. Nós podemos ver que a obediência, meu irmão, à palavra de Deus vai trazer algum benefício para a minha e para a sua vida. Obedecendo a palavra de Deus, nós estamos nas mãos do controle do próprio Deus. Aleluia. Quando nós obedecemos a palavra de Jesus, conforme ele falou: crê, aquele que estiver em mim e as minhas palavras estiver nele, tudo quanto pedir em oração, crendo, receberás. Então nós podemos ver o quanto é precioso e maravilhoso e gratificante nós obedecermos a palavra do Senhor. Aleluia. E podemos ver que Simão aqui não fez outra coisa a não ser, conhecendo já Jesus, obedeceu. E além da obediência dele, ele determinou algo no coração. Ele determinou, ele falou: eu não conheço Jesus, e ele mandou, então eu obedeci, então algo vai acontecer. E no verso 6 ele fala: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e se rompia-lhe na rede. Aleluia. Você quer, meu irmão, minha irmã, milagre para a sua vida? Você quer milagre para a sua casa? Obedeça, creia e determine, aleluia, que Jesus está no controle e que vai dar certo, ainda que esteja no momento que não está dando. Mas o Jesus, meu irmão, que abençoou a Simão aqui, vai abençoar a minha e a sua vida. Aleluia. Porque não tem como nós sairmos dessa realidade, meu irmão. Porque muitas das vezes nós pensamos
que pode acontecer o que for lá fora, e nunca vai acontecer conosco. Não, meu irmão. Nós não estamos isentos de passar por momentos difíceis. Nós não estamos isentos de passar por uma enfermidade. Nós não estamos isentos de passar por uma dificuldade, por uma adversidade, por uma guerra, por uma peleja contra nós, porque o nosso adversário, meu, a palavra de Deus fala que ele anda bramando como leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Então a nossa guerra é contínua, a nossa luta é contínua, mas saiba de uma coisa, meu irmão, mas nós temos um Deus que é maior do que tudo isso. Nós temos um Deus, meu irmão, que Ele tem um cuidado maravilhoso com cada um de nós, porque nós podemos ver dentro da Escritura Sagrada todos quantos foram vitoriosos na sua vida, porque não deixou se levar pela situação, mas antes buscava a Deus, e quando entregava nas mãos do Senhor, e obedecia, e cria naquilo que Deus podia fazer, Deus fazia, e o nome do Senhor era glorificado. Aleluia! E podemos ver que ele determinou no seu coração, e fazendo assim, ele obedeceu e foi. Ele pegou o barco, foi lá, quando chegou lá, lançou a rede, e veio tanto do peixe, meu, que quase rasgou a rede. Botaram dentro do barco, foi tanto do peixe que parecia que o barco ia afundar. Obrigados até chamar os barcos que estavam ali vizinhos para colher um pouco do peixe, porque o barco já não cabia mais. Aleluia! As vezes que o Senhor tem para mim, para a sua vida, são muitas, meu irmão. São grandes as maravilhas que vai acontecer, o milagre que vai acontecer na nossa vida, são tremendos, são poderosos, porque o nosso Deus é que está no controle. Aleluia! E Simão, meu irmão, obedecendo, conhecendo, obedecendo e determinando no seu coração que algo ia acontecer, ele não fez outra coisa a não ser se submeter, se entregasse a Jesus. É aí que está a importância, meu. Quando nós nos submetemos a Jesus, nós estamos falando: Jesus, agora o Senhor é o dono da minha vida, o Senhor é o Senhor da minha vida, é o meu Salvador. Aleluia! Porque há uma diferença, meu irmão, de ele ser seu Salvador e ser Senhor. Se os irmãos não sabem a diferença, vai saber agora. Ser Salvador, muito ele como Salvador, ele pode te salvar de um perigo, te salvou de você se cair do abismo, te salvou de uma cura, te salvou de uma situação adversa. Mas ser Senhor da vida é completamente diferente. Ser Senhor, ele ser o controlador, ser o dono da sua vida. Submeter-se a Ele é isso, é deixar Ele ser o seu dono. Você agora passar a fazer tudo conforme Ele está mandando você fazer. E na submissão, nós podemos ver que no versículo 8 ele diz assim, ó: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Aleluia! A submissão é essa mesmo, você reconhecer que é um pobre pecador, um pobre miserável, porque a Bíblia fala que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, mas quando nós nos submetemos a Jesus Cristo, Ele passa a ser o nosso Senhor. Agora Ele nos remiu com o seu sangue, aleluia, Ele perdoa nossos pecados e nos faz povo seu e ovelha do seu pasto, aleluia. Submissão, meu irmão, é deixar se levar pelo Espírito Santo, pela vontade de Deus, ser completa na nossa vida. E podemos ver que não foi diferente na vida de Simão. Simão aqui agora, entrou um espanto dele no versículo 9, dele e de todos quando estava no barco, daquela pesca que havia feito. E ali no versículo 11, e ele levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Mas Jesus falou antes, ele disse: de igual modo aquele, versículo 10, e de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, eram companheiros de Simão. Ele disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Aleluia! Ainda que
Pedro não quisesse mudar de profissão, ele mudou. Em vez de ser pescador de peixe, ele tornou pescador de homem. E nós podemos ver, meu irmão, o quanto foi gratificante para a vida de Pedro. Me fez lembrar aqui uma certa vez, ele chegando na porta do templo, em Atos Apóstolos, capítulo 3, ele e João, chegando na porta do templo, aí uma pessoa ali, que era levada, um paralítico, era levado, deixado ali naquele lugar, para pedir esmola, e vendo agora, Pedro chegando, e João, ali no templo, pediram-lhe uma esmola, e eles disseram: não tenho ouro nem prata, mas agora o que eu tenho, isso eu te dou. Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. Aleluia. Começou agora, meu irmão, os milagres de Jesus sendo realizados na vida de Simão Pedro. E sabe uma coisa, meu irmão, os propósitos, os milagres que Jesus tem para mim e para você, vai ser realizado para a honra e para a glória do nome dele. Aleluia. Quem sabe quando ele era pescador de peixe, ele tinha até uma esmola para dar, mas no momento que estava ali, naquela porta, fazendo a vontade de Deus, sendo submisso ao Espírito Santo de Deus, não tinha um centavo sequer, mas ele não recebeu dinheiro, meu irmão, mas recebeu a cura e o milagre através daquele homem de Deus. Aleluia. Porque a palavra de Deus se cumpriu na vida de Pedro. A primeira pregação de Pedro foi 3.000 almas convertidas na Atos dos Apóstolos. A segunda, no capítulo 4, mais de 5.000 almas se convertendo, porque ele tornou-se agora um pescador de homem, pescador de gente. Aleluia. E nós sabemos, meu irmão, que é da mesma maneira para mim e para a sua vida. Jesus nos chamou para nós levarmos essa palavra. Jesus nos chamou para nós pregarmos o Evangelho, falar de Jesus, a tempo e fora de tempo. Aleluia. Porque foi para isso que Jesus nos escolheu, foi para isso que Ele nos chamou. E da mesma maneira que Jesus operava, que Deus operava através de Simão, opera através da minha vida e da sua vida. Aleluia. E nós sabemos que o pecador, meu irmão, só vai ter o pleno conhecimento de Jesus através de mim e de você, através da pregação da palavra dele, porque o apóstolo Paulo, lá no capítulo 10 de Romanos, versículo 17, fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. João 8,32 diz: se crer na verdade, a verdade vos libertará. Então, através da palavra pregada, meu irmão, nós vamos ver vidas e mais vidas chegando aos pés de Jesus. Eu tenho certeza absoluta, meu irmão, que quando Deus olhou para mim e para você, e agora nos escolheu para sermos seus servos, seus representantes aqui na face da terra, Ele nos deixou tornar esse poder de nós pregarmos a palavra e através da palavra vidas serem transformadas. Porque da mesma maneira que Simão não pregava outra palavra a não ser a palavra da cruz. Tudo quanto Jesus sofreu ali na cruz, todo o ministério de Jesus, o sofrimento dele, até a morte de cruz, até a sua ressurreição. Podemos ver em Atos dos Apóstolos que a mensagem era essa. Era Jesus o ressurreto, era Ele que perdoava pecado, era Ele que levava para o céu. A mensagem dele, do apóstolo Paulo e dos demais, era tudo somente a respeito de Jesus Cristo. Aleluia. É através dele, meu irmão, que nós estamos aqui, é por ele que nós estamos aqui, porque o capítulo 15 de João fala que o nosso Deus, Ele é o agricultor, Jesus é a videira, e nós somos o ramos. Ele fala: sem mim nada podeis fazer, porque ele falou: aquela árvore, o fruto, o ramo que não der fruto, ele corta e lança e joga fora, mas aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Aleluia. Mateus capítulo 10, capítulo 3, verso 10, fala: com machado está posto a raiz, ele corta a árvore que não dá fruto. E no versículo 2 fala que ele está com a peneira e vai peneirar. Aleluia. Então, meu irmão, a minha e a sua obrigação,
a minha e a sua atitude nesse mundo presente que nós vivemos é falar de Jesus, que Jesus cura, salva e liberta para a honra e para a glória do nome dele. Aleluia! Porque foi para isso que ele nos chamou. Ele não nos chamou para ficar de braço cruzado. Aleluia! Ele nos chamou para sermos pescadores de vida, pescadores de homem. Aleluia! E quando nós passamos a obedecer, meu irmão, o meu e o seu chamado, nós podemos ter certeza que o milagre e as maravilhas vai acontecer para a honra e para a glória do nome dele. E que Deus abençoe. Fica essa palavra. Aleluia! E eu agradeço a minha oportunidade